Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabrício Santana e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e muito relevante para o corredor, que é a automassagem. Vocês já ouvem bastante falar sobre recovery, tipos de recovery, o que é descanso, métodos para fazer isso, e hoje a gente vai falar do método mais fácil e reprodutível para você aí de casa mesmo, até em casa ou antes do treino, pós-treino, conseguir realizar, tá? Ele é a nossa automassagem, ou vocês podem conhecer como liberação miofascial, tá? Mas a gente vai desmistificar um pouquinho essa palavra hoje. Vocês podem ouvir também falar sobre rolinho, fazer o rolinho, fan rolling, então são nomes diferentes, tá? Uns relacionados um pouco mais à metodologia científica, né? Mais às pesquisas, e outro mais relacionado à nossa prática. Mas tudo é uma coisa só e a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar bastante sobre um pouco da teoria e também vai ter prático. Eu vou ensinar vocês o passo a passo de como fazer de forma correta e segura, tá? Porque esse método muitas pessoas não gostam porque sente dor, porque incomoda, tá? E eu vou falar para vocês bastante hoje sobre como fazer de maneira progressiva com o intuito de doer o menos possível ou até mesmo não doer. Bom, eu falei que existe vários nomes para denominar essa técnica e eu vou utilizar aqui atualmente os estudos vêm indicando que seria o mais correto, tá? Que é a automassagem. Por que a automassagem? Inicialmente se acreditou que o que a gente fazia era uma liberação miofascial, que a gente atingia a fáscia, tá? E para quem não sabe, o tecido miofascial é o músculo, nosso músculo, e uma capa que a gente tem em volta do músculo, tá? É uma capinha branca que ela serve para revestir, que é uma proteção e também ajuda a lubrificar as estruturas para que na hora que eu faço a contração e o meu músculo vai roçando no outro, eu não tenho muito problema de atrito, tá? Então ela é como se fosse uma capinha de proteção de todos os nossos músculos, como se fosse um invólucro de plástico. É como se a gente pegasse aquele plástico filme e passasse em volta de um tecido, tá? Então, essa fáscia, a gente acreditava que basicamente a automassagem atingia diretamente a face. Então a gente pegava aquela fáscia como um tecido, a gente apertava e ela esticava e voltava, esticava e voltava. Mas os estudos foram evoluindo, foram avançando e essa técnica foi cada vez mais sendo pesquisada para entender o que realmente, qual era o objetivo de fazer várias posturas em cima de um rolo de espuma, tá? E aí foi se entendendo que na verdade ela mexe em todo o complexo. Ela mexe no sistema circulatório, né? Ela mexe nos vasos e artérias sanguíneas, ela mexe na face um pouco também, ela mexe bastante no músculo, ela acaba manipulando também o nosso sistema nervoso, ou seja, ela não é só tecido miofacial, ela pega todo o complexo. Então, na verdade, o que ela faz mesmo é uma grande massagem no nosso corpo. Então, ela existe vários objetivos. Ela tem o objetivo tanto como melhorar a circulação sanguínea, porque no fim das contas ela acaba manipulando nossas veias e artérias e ela facilita com que a gente tenha não só a maior nutrição sanguínea numa região, ou seja, vai mais sangue para aquela região, mas também ela ajuda bastante naquela captação daquele líquido que ficou em excesso do nosso treino, tá? Então, aquela retenção hídrica, né? Aquela retenção de líquido que a gente tem durante um exercício, ela também ajuda a remover, tá? Porque ela influencia bastante o nosso sistema circulatório. Um outro fato também é que ela melhora bastante aquelas dores pós-treino. Por quê? As dores tardias ou dores pós-treino? Porque ela tem relação direta com a circulação. Então, se a gente consegue aumentar essa circulação e a gente consegue, como se fosse varrer essa sujeirinha que fica depois do exercício, isso facilita com que essa sujeirinha não crie aquelas dores que a gente tem depois de um treino.
Tá? Então, se você já teve aquele treino intensivo, ou já exagerou um pouquinho no volume ou na intensidade, você sabe o que é aquela dor de caminhar, de subir escada. Então, qualquer movimento que você faça um pouquinho mais intenso, dá aquela dorzinha naquele músculo. Tá? Então, essa massagem feita pelo rolo de espuma vai ajudar bastante para reduzir essas dores. Tá? Um outro fato que ela também ajuda bastante é naqueles pontos gatilho, aqueles pontinhos de dor que a gente tem em específico em algumas regiões do músculo. Então, se você passar, acredito que se você está vendo aqui, a gente está conversando, e você passar a mão na coxa ou na panturrilha, você vai sentir alguns ovinhos, alguns carocinhos ali, que quando você aperta, ele dói muito mais do que uma região que não tem aquele carocinho. E a gente chama isso de trigger points, tá? Que são dores, são regiões onde o músculo está um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais embolado, e nessa região a gente tem terminações nervosas. Então, quando a gente aperta, aquela região está bem mais sensível, então vai doer. Tá? Essa dor que a gente fala que é dor boa, que é aquela dor que não é de lesão, tá? Ela é a dor simplesmente de uma região que está menos, ela tem menos nutrição ali, ou seja, tem menos circulação sanguínea naquela região, e por algumas características ela acaba aumentando essa contração e ela fica contraída por mais tempo, tá certo? E quando a gente faz essa massagem, a gente ajuda bastante com que isso aconteça, com que aconteça essa liberação e esse retorno à musculatura ao seu normal, tá? Ao seu comprimento normal. Um pouco por causa da circulação e um pouco porque você está mobilizando aquela região. Então, além de você dar mais nutrição, você acaba diminuindo aquela irritabilidade que o sistema nervoso está naquela região, ou seja, qualquer toquezinho vai doer, então você acaba ajudando também a manipular o sistema nervoso, né, as nossas terminações nervosas que estão naquele local. Então, a liberação, né, nossa automassagem, ela vai ajudar bastante nessas regiões. Então, recapitulando, nossa automassagem feita pelo rolinho vai melhorar na circulação sanguínea muito, tá? No nosso sistema nervoso, tá? Acalmando um pouco a irritabilidade daquela região que foi um pouco mais exposta, um pouco mais utilizada no teu treinamento, e também ajudando na musculatura, tá? Ela dá uma sensação de tira aquele peso das pernas e ajuda bastante no seu descanso pós-exercício. Então, agora a gente falou sobre qual é o nome, né? Qual é o nome que se dá, os nomes que dão essa técnica. Também a gente falou dos objetivos, quais são as regiões que são beneficiadas dessa utilização dessa técnica. E agora, uma coisa também é bem importante, que é quando utilizar, qual o momento melhor para utilizar. Bom, na literatura a gente tem algumas divergências sobre algumas questões, tá? Mas uma coisa que se fala bastante relacionado a essa dor tardia, que é aquilo que mais incomoda o corredor e que acelera o descanso, seria utilizar a automassagem, utilizar o rolinho depois do exercício, tá? Por quê? Porque é aquele momento onde você quer relaxar, você quer ter aquela diminuição daquela irritabilidade, como eu falei para vocês, melhorar a circulação, varrer aquelas sujeirinhas que o treino proporcionou, né? A gente utiliza várias estruturas e diversas cadeias bioquímicas que vão criar sujeirinhas durante o treino. Então, quando a gente faz a automassagem, a gente acaba varrendo um pouquinho essas sujeirinhas, tá? Então, fazer depois seria mais interessante. Em que momento você pode fazer antes? Antes você pode fazer quando você já tiver uma dor, a dor já está incomodando um pouquinho, ou você quiser fazer um pouquinho antes do seu aquecimento, tá? Mas uma coisa que é interessante, não dá para exagerar muito, principalmente quando você for fazer algum treino que exija força. Tá? Por exemplo, eu vou fazer um treino de subida, tá? Existem alguns estudos que estão indicando que ele vai acabar dificultando um pouquinho a tua produção de força, tá? Além de que ele atrapalha um pouquinho também nessa tua explosão, tá? Isso porque ele acaba alongando as fibras e nesse momento você precisa de contração e não tanto alongamento de fibra. Então, realmente, fazer antes de um treino de força, por exemplo, hoje é meu dia de perna, eu vou fazer
fazer perna, vou fazer agachamento, vou fazer bastante força na academia. Esse não é um dia interessante para você fazer o rolinho antes da academia, assim como um treino de subida, um treino de sprint, um intervalado, enfim, todos esses que utilizam bastante recrutamento muscular. O indicado é que vocês façam depois, tá? E durante eu não indico muito, porque isso vai acabar quebrando um pouco tanto o teu treinamento durante o teu treinamento de corrida, né? E também da academia, por exemplo, ou algum treino de fortalecimento. Então ele vai acabar quebrando um pouquinho a estruturação e a periodização que o teu educador físico e teu treinador propôs. Então acredito que não tenha tanta vantagem de se fazer entre. Mas assim, quer acertar 100%, faz sempre depois. Bom, então o que é esse rolinho de espuma que eu estou falando? Aqui eu tenho um modelo, tá, de um menor, de um mais compacto, que é o que eu utilizo. Esse aqui é o meu. Bom, a gente tem um rolinho de espuma, ela é uma espuma de polipropileno, tá? Ela tem uma leve, ela cede bem pouquinho, tá? Ela não é extremamente rígida, mas ela é bem rígida. Existem alguns modelos que são um pouquinho mais macios, tá? E existem alguns outros que são um pouquinho mais rígidos, tá? Não existe uma regra para o que é o melhor ou o pior. Existe assim, uma indicação minha, da minha experiência, é que os mais básicos são os melhores, tá? Existem vários no mercado, alguns com algumas ranhuras, umas ranhuras um pouquinho maiores, um pouquinho menores, algumas que vibram, outros tipos, tá? Alguns têm algumas características aqui, tá? E que eu acredito ser meramente questão de mercado, porque na literatura já fizeram algumas relações entre tipos e não houveram diferença, porque o que importa mesmo é a técnica, o modo que você aplica e não em cima do que você aplica, tá? Esse aqui a gente tem outro também que ele é bem comum, deixa eu deixar aqui embaixo, tem um que é bem comum que vocês vão encontrar também, esse um pouquinho maior, tá? Ele tem mais relação com pilates, porque ele acaba conseguindo, pode utilizar também nas costas, que é uma região um pouquinho mais larga. Aquele ali tu tem um pouquinho mais de dificuldade, tem que acabar dividindo, tá? Mas a gente também, a gente utiliza de algumas outras características. Por exemplo, não só aquilo você pode utilizar na técnica, você pode utilizar, por exemplo, algumas bolinhas, tá? E eu vou explicar na prática onde que elas entram, tá? Pô, mas como assim? Não era no rolinho de espuma, mas algumas características que eu vejo na prática, você pode utilizar essas bolinhas, elas vão ser muito úteis na progressão da descarga de peso, tá? E você vai entender isso um pouquinho melhor daqui um pouquinho quando a gente falar propriamente na técnica, tá? Mas você pode utilizar alguma bolinha um pouquinho mais maleável, essa daqui é bastante, tá? Existe mais maleável do que isso, assim como existe bem mais densa, tá? E aqui a gente tem uma bolinha de tênis, essa daqui é profissional, né? Ela é oficial, então ela realmente cede quase nada, tá? E essa daqui elas são muito boas. Tem uma outra bolinha também que é utilizada para pet, para animalzinho, para cachorro, onde ela é uma borracha mesmo e aquela lá não cede quase nada. E aquela lá eu chego a não indicar porque ela realmente é muito rígida. E aí para o método que a gente vai utilizar aqui não tem tanta necessidade assim. Existem algumas outras técnicas que você pode colocar no lugar. Mas se você quiser também é uma outra opção. Bom, agora vamos se encaminhar um pouquinho para a teoria que vai nos ajudar na prática. Bom, se a gente for pensar na prática, o que é que a gente precisa entender? Número de repetições, ou seja, quantas vezes a gente faz em cada região, de cada jeito, quanto tempo a gente faz e a intensidade que a gente faz. Bom, existe algumas características na literatura que ainda não se tem ao certo, tá? Bom, a intensidade, a gente fala que o ideal é fazer a descarga de peso do corpo, tá? E aí tem dois níveis, tá? Tem com auxílio do membro da outra perna e sem o auxílio da outra perna, que eu vou mostrar para vocês na prática. Isso daí interfere na intensidade, ou seja, quanto de descarga de peso, qual é o peso que vocês colocam em cima do rolinho, tá? O tempo também é uma outra característica que na literatura não se tem ainda muito ao certo do que é o correto, ou seja, o quanto vai realmente te ajudar.
Na prática clínica, no que eu utilizo com os pacientes e o que eu fiz nas minhas pesquisas, é em torno de 30 segundos a 1 minuto, tá? 30 a 60 segundos. Já é um tempo suficiente, vocês vão ver que no início 30 segundos pode até ser muito, mas a gente vai conversar isso um pouquinho na prática, tá? Esse tempo é o suficiente para conseguir mobilizar bem a estrutura. Você vai fazer isso de maneira lenta, contínua, sem pausa nesses 30 segundos. E vocês vão ver que 30 a 60 segundos é um bom tempo para fazer isso. Levando em consideração que, como vocês vão fazer em pelo menos 8 regiões do corpo, que são 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito, a gente já está falando ali em torno de 10 minutos, que é um tempo bem aceitável e um tempo bom para vocês realizarem essa técnica, que não vai acabar sendo muito tempo e também não vai acabar sendo rápido demais a ponto de você não ter tanto efeito, tá? Então, eu gosto de utilizar sempre 60 segundos. Nas minhas pesquisas no laboratório que eu fiz, 60 segundos já estava de bom tamanho, tá certo? E o número de repetições. Aqui também é uma outra característica que vai variar entre 1 e 5. 1 e 5. Normalmente, o que eu utilizo na minha prática é de 2 a 3 vezes. Também vai depender do nível que você está, se você está começando, se você já tem mais um pouco mais está um pouco mais acostumado tanto com o treinamento físico, tanto com a prática e principalmente o quanto de sobrecarga você fez. Bom, o tanto de exercício. Então, se você fez, por exemplo, um exercício de 5 minutos que vai te dar menos sobrecarga no corpo, não tem por que você fazer 4, 5 vezes de cada região. Se você fez, quem sabe, uma meia maratona, se você fez 21, se você fez uma coisa um pouco mais prolongada, quem sabe fazer um pouquinho mais de tempo pode te ajudar, tá? Mas sempre ali em torno de 3 vezes, 4 vezes em cada região, vai dar um tempo suficiente para que você tenha alguns efeitos positivos no corpo. Se encaminhando para a prática, a gente tem basicamente 4 regiões no corpo, tá? No membro inferior, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente ainda tem a região do tronco, da escápula, que são outras regiões que a gente também pode realizar, mas elas são menos usuais, as posturas elas não são tão boas, elas acabam incomodando um pouquinho, então eu vou trazer aqui para vocês as mais seguras e as que fazem também bem mais efeito. A gente tem basicamente 4 regiões, tá? A gente vai ter a região da coxa, né? A região anterior, que é a coxa, e o tibial anterior, né? Que é a coxa e a perna, e a parte posterior a gente vai ter a posterior da coxa, que são os isquiotibiais, e a panturrilha sóleo na parte da perna, tá? Então a gente vai realizar 2 técnicas diferentes. Uma está relacionada à parte anterior e uma está relacionada à parte anterior. Então a gente precisa basicamente de 2 posturas e eu vou ensinar uma postura bônus aí para vocês fazerem em uma região específica, tá? Que é a região do tibial anterior, né? Que é a região da canela. Nessa região da canela a gente tem uma outra posição que a gente pode fazer se você for um pouquinho mais avançado, tá? Então se você for uma pessoa que está começando agora, tá vendo esse vídeo, vai começar agora, então você pode fazer da maneira mais segura e com menos descarga de peso que tá jóia, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar aqui com a prática, tá? Eu vou mostrar para vocês as posições iniciais sem o rolinho, tá? Sem o rolo de espuma e depois o que é o interessante na progressão de carga, tá? Vocês vão começar de uma maneira progressiva, lembrando que no início vocês podem sentir algum desconforto, que eu sempre gosto de falar que é o momento onde o músculo está precisando, tá? Toda vez que dá um desconforto é quando o músculo precisa. Existem algumas regiões que vocês vão sentir um pouco mais de incômodo e outras bem menos. Por exemplo, eu não tenho quase nada de dor ou nada de dor nas partes da posterior e na parte da coxa e da lateral eu sinto bastante ainda, tá? É uma característica minha, tem uma região que eu acho que deva sofrer mais durante os treinos, então é uma região que eu sinto um pouco mais de desconforto. Não chega a ser o suficiente para eu ter que parar, de eu ter que dar um tempo maior, mas incomoda, tá certo? Então, eu vou falar para vocês aqui 3 posições, tá? Na verdade são 4, né? Contando essa do tibial, né? Então é aquelas regiões da posterior, a postura da região anterior e também a postura da região lateral também, que vai ser muito importante, tá certo? Bom, vamos lá.
Vamos agora para a prática. A gente vai ter algumas posturas, né? Então o nome é postura, que estão relacionados a algumas regiões, como eu falei para vocês anteriormente. A gente tem uma postura que está relacionada à parte posterior do membro inferior, né? Tanto da perna quanto da coxa. A gente vai ter uma postura, né? Uma posição para a parte anterior do membro inferior, que é tibial anterior e também da coxa, e a gente vai ter mais uma posição, uma postura para a parte lateral e para a parte medial, tá? Elas são um pouquinho diferentes, mas eu sempre gosto de colocar ela sempre no mesmo grupo, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter de 4 a 5 posturas possíveis para a gente realizar a nossa prática aqui com o rolinho de espuma, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro sem ele quais são as posições, qual que é o jeito correto de fazer e também a progressão das cargas, que é a parte mais importante. Por quê? Porque a progressão das cargas ela está relacionada diretamente com o teu desconforto e aquela dorzinha que pode ocorrer, tá? Existem algumas regiões que para algumas pessoas dói mais, para algumas pessoas dói menos. No meu caso, eu sinto quase nada ou às vezes nem sinto dor na parte posterior, né, e tibial anterior, e eu sinto um pouco mais de desconforto na parte da coxa e na lateral. E na parte medial também não sinto nada. Então é muito específica, muito característica de cada um. Também conheço pessoas que não sentem nada na coxa e para mim é a pior parte. Então, cada um vai ter a sua especificidade. Mas se você controlar a carga, você fizer um planejamento, né, e colocando um pouco do peso de maneira progressiva, não vai ter problema nenhum. Você vai se acostumar tranquilamente, tá certo? Vamos lá. A primeira postura que eu quero mostrar para vocês é a postura que vai estar relacionada com a parte posterior da perna, tá? Que é a panturrilha e a parte dos isquiotibiais. É a mesma postura, a única diferença é que a gente vai colocar o rolinho ou na panturrilha ou na parte da posterior da coxa, tá? Bom, a postura é a seguinte: você vai ficar sentado bem nessa posição que eu estou, as mãos vão estar paralelas, tá? Então vocês podem colocar lá paralela ao solo. Aqui não existe muita característica se você coloca assim, se você coloca assim, ou se a mão vai um pouco para trás. Na verdade aqui é o teu conforto, tá? Então eu fico mais confortável colocando elas em 90 graus aqui, paralela ao corpo, mas uma coisa que tem que estar paralela ao corpo, vocês vão entender um pouquinho depois, porque é os braços. Os braços eles não podem estar muito longe, porque na hora de fazer a excursão do movimento, ou seja, fazer um movimento para frente e para trás, o braço lá atrás já vai estar muito lá atrás. Então, quando tu tiver que jogar o teu corpo para frente, tu não tem amplitude. Aí tu vai fazer uma excursão bem pequenininha, tá? Então, quando a gente vai fazer essa automassagem, vamos supor aqui que eu vou fazer na perna. Eu tenho que colocar ela na parte anterior, aqui na parte mais proximal, e eu tenho que fazer um movimento até lá ao final, tá? Lembrando que o que eu vejo bastante o pessoal fazendo é fazendo só aqui na parte da panturrilha. Só que a gente esquece que a gente tem um músculo muito importante na corrida, que é o sólio. E o sólio está nessa região aqui da perna. Ela está na parte que passa a panturrilha. Então, quando termina a panturrilha aqui, o sólio começa um pouquinho antes e pega toda essa região. Tanto que se você palpar aqui, apertar aqui, você vê que tem algum músculo aqui. Isso aqui não é tendão. O tendão ele começa logo aqui embaixo, tá? Tanto que o tendão da panturrilha, ele não é um cordão, né? Ele é um feixe, então você acaba não percebendo muito ele. Então, realmente você tem que fazer um movimento desde a covinha aqui do teu joelho até lá perto do calcanhar, tá? Fazer todo o movimento, tá certo? Para esse movimento, você vai colocar sempre na parte que você ficar sentado, na parte posterior, você vai colocar sempre o teu rolinho na parte mais longe do teu corpo. Ou seja, se você for fazer a panturrilha, você começa colocando o rolinho lá na parte perto do calcanhar. E se você for fazer na coxa, você vai colocar ela quase na covinha do teu joelho, tá? Aqui também, uma coisa que é interessante aqui você vai fazer desde a covinha do teu joelho, tá? Não pode passar até a prega glútea que a gente fala, ou seja, até começar o músculo do glúteo, porque até um pouquinho depois do glúteo a gente ainda tem isquiotibiais, né? Eles não param ali, eles continuam um pouquinho mais por baixo do glúteo, então você tem que fazer realmente todo o movimento, tá certo? Vamos lá.
Vamos começar então pela parte da posterior da coxa. Lembrando para vocês que existem dois estágios, vamos dizer assim, de descarga de peso. Tem o mais leve e o mais pesado, tá? Se você está começando, é a primeira vez que você está se familiarizando com essa técnica, sempre priorize para o mais leve, tá? E o que seria esse mais leve? Você vai, como eu falei, colocar as mãos paralelo ao tronco e você vai levantar essa perna, tá? Por que quando você levantar essa perna vai fazer diferença? Porque quando você tirar o seu glúteo do chão para fazer o movimento, que é para frente e para trás, é esse movimento, para frente e para trás. Quando você fizer esse movimento, se você colocar o teu pé de apoio aqui, você está descarregando mais peso para aquela perna. Então como se você estivesse dividindo o peso do teu corpo com essa perna de apoio. Logo, essa perna aqui vai ter aproximadamente a metade do peso, ou seja, vai ficar a metade, vai ficar 50% mais leve, vamos dizer assim, tá? Isso vai depender um pouco da tua técnica. Outra coisa que vai acontecer e não tem problema é você começar a caminhar. Você vai começar sempre a jogar ele um pouquinho para frente e você vai sentir que você tem necessidade de mudar o teu apoio aqui. Não tem problema, tá? Eu vou até vir um pouquinho mais para trás para não sair um pouco da filmagem. Ó, você vai colocar aqui, apoiou, tá? Pode apoiar aqui, colocar o teu pé bem na metade da tua perna ali e você vai jogar para frente, vai até lá no glúteo e volta. Viu que eu tô soltando bastante peso nessa perna aqui? Tá bem leve, tá? Só que aí daqui a pouquinho, ó, você começa a jogar tanto para frente, começa a rolar aqui, ó. Quando você volta, você não está mais em paralelo, ó. Então, você pode ou baixar e fazer de novo, ou você pode simplesmente ir caminhando junto, ó. Faz o movimento, caminha um pouquinho, tá? Faz o movimento. Se você jogar bastante o teu tronco para trás, você vai caminhar bem menos, tá? Você vai soltar o peso onde deveria, tá? Então faz o movimento, ó. E aqui 30 segundos, de maneira lenta, contínua, sem se preocupar com o tempo e vai fazendo o movimento, ó. Aqui de novo, ó, deu vontade de ir um pouco para frente, tu vai e ajusta bem certinho, tá? Esse é o movimento da posterior, tá? E da parte da panturrilha do sólio é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que em vez de você colocar na parte mais distal da tua coxa, você vai colocar na parte mais distal lá da tua panturrilha, tá? Então eu vou vir um pouquinho mais para cá de novo, tá? Mão paralela ao tronco, como sempre. Coloca o meu pé lá no meio da perna, no meio da distância da perna, tá? Se você colocar muito para frente, muito para cá, o teu pé, por exemplo, para cá, quando você jogar o peso para frente, tu vai trancar esse movimento, tá? Então, coloca ele lá na frente, tá? E, ó, empurrou e voltou, tá? A gente vai ter menos peso lá naturalmente, por questões mecânicas mesmo, porque todo o meu peso está aqui no meu tronco, então como está bem mais longe lá, é normal mesmo que você faça, que você descarregue menos peso, tá? Aqui, como o músculo da panturrilha, ele tem dois feixes, né, principais, aqui você pode, se você sentir alguma necessidade, de fazer uma leve rotaçãozinha para fora, para pegar um pouquinho mais a parte lateral ali, ou pegar ela um pouquinho a parte mais medial, também pode, tá? Então essas duas regiões. Uma parte interessante de fazer é você faz como se fosse uma varredura do teu músculo, tá? Porque quando você consegue colocar realmente o movimento indo e vindo, você consegue detectar onde que estão algumas áreas que tem aquelas partes mais emboladinhas que eu falei para vocês. Se por um acaso acontecer de você encontrar, por exemplo, estou fazendo aqui na minha panturrilha e aí eu fiz um movimento, como isso aconteceu exatamente agora, eu senti que existe um pouquinho mais de tensão aqui. Esse momento você pode ficar gastar um pouquinho mais de tempo nessa região. Então faz para frente, para trás da região, dá um pouquinho mais de atenção para essa região que está precisando mais do que, por exemplo, essa região aqui da minha panturrilha, tá? Você lembra que eu falei para você sobre que em alguns momentos as bolinhas elas são úteis, tá? Que mesmo elas não sendo um rolinho de espuma, elas ainda são úteis.
e elas são relacionadas principalmente à progressão de carga relacionada à dor, tá? Então, se você sente um pouco de dor, como eu havia falado para vocês, eu fiz um movimento um pouquinho mais lateral e senti um desconforto, se aqui ainda está muito desconfortável, eu posso realmente trocar isso por uma bolinha e fazer esse mesmo movimento, tá? Um pouquinho mais leve. Essa bolinha aqui ela é um pouquinho pequena, mas ela pode ser feita também. E aqui eu vou sentir menos dor. Por quê? Porque como ela é mais macia, ela acaba apertando menos aquela região. Então ela pode ser realmente um passinho atrás para você se acostumar, tá? A mesma coisa, se por exemplo, essa daqui está ficando um pouquinho leve demais, ou ficando um pouquinho macio, não está o suficiente, você pode trocar por uma melhor. Porque, por exemplo, aqui não cede quase nada, mas essa bolinha mesmo, ela sendo oficial, se tu apertar ela com força, tu consegue ceder ela, tá? Então significa que ela vai ser o meio termo. Então você pode realmente fazer esse movimento do mesmo jeito. Por exemplo, achei o local que está me incomodando e fico fazendo um movimento ida e volta com a bolinha, tá? Ela serve para ir um pouco mais direto ao ponto daquilo que está te incomodando, tá? Então aqui é como se fosse uma varredura e um geralzão, tá? Ela pega todo o músculo e vai fazer igual para todo músculo, tá? Mesmo que você faça um pouquinho específico naquela região, ele vai pegar a grande parte do músculo, né? Ele não pega uma parte específica. Já as bolinhas, elas podem ser não só também mais macias para não apertar tanto, não te incomodar tanto, quanto elas acabam sendo um pouco mais específicas numa região que está te incomodando, que está sentindo dor, tá? Então, por isso as bolinhas elas são úteis também. Existem algumas outras bolinhas maiores no mercado que vocês podem encontrar, que também elas vão acabar sendo menos específicas. Então, se você tiver pelo menos mais uma ferramenta além dessa daqui, você consegue fazer o trabalho bem mais completo, tá? Anteriormente eu falei para vocês que existia diferentes modos de tu aumentar ou diminuir a sobrecarga aqui. A bolinha pode ser uma delas, ou seja, quanto menor a bolinha, mais pressão você vai colocar, né? A física nos diz isso. Então, isso é um jeito de você colocar mais pressão, ou seja, descarregar mais peso, apertar mais o músculo. Uma outra maneira que você tem, que aí mexe nas posições, é como eu falei para vocês, em vez de vocês fazer o movimento, né? Postura que sempre, paralela ao tronco, e vocês colocam o pé, vocês acabam dividindo, né? Que eu falei 50% mais leve. Tem um outro modo de deixar bem mais pesado, que daí se você vai ganhando experiência e só fazer esse movimento aqui, como para mim aqui na panturrilha, tá leve, então você pode simplesmente tirar esse pé e colocar em cima do outro pé. O que vai acontecer? Vai forçar um pouquinho mais o braço, que é normal, tá? E aí que entra também um pouco de quando vai ganhando um pouco mais de experiência, é normal que você possa fazer mais distâncias com mais repetições. Mas se você está começando e você não sente ainda uma dor ou sente que está leve naquela região, quem sabe faça menos tempo e mais repetições, porque vai cansar um pouco mais o braço, tá? Então aqui é o mesmo movimento, ó, você vai colocar lá na extremidade, você vai deixar em paralelo do mesmo jeito, vai fazendo um pouquinho mais força para se manter, porque aqui você vai estar jogando todo o peso do seu corpo em cima, você vai estar indo e voltando com a força dos braços. Então você vai estar indo e voltando. Eu chego até a tremer um pouquinho mais falando, ó. Você vai e volta. Então esse movimento de ir e voltar é natural que você canse mais os braços. Você vai forçar mais os ombros, a parte das costas, porque você vai ter que fazer esse movimento. Mas é um jeito de deixar mais pesado. E da mesma maneira que essa postura, essa posição, você consegue colocar um jeito mais leve e um mais pesado, nas outras você também consegue fazer isso. A outra posição, a outra postura para a parte anterior também tem essa relação entre deixar mais leve e mais pesado. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se vocês já fizeram alguma academia e vocês já fizeram algum fortalecimento de core, né, de abdominal, vocês provavelmente já fizeram alguma prancha na vida, tá? Porque a prancha é o mais clássico, funciona muito e você pode fazer, não precisa de peso, não precisa de aparelho, enfim, ela é muito versátil, então provavelmente você já deve ter feito. Aqui a gente vai fazer a mesma prancha, a única diferença é que uma das pernas não vai estar em contato com o solo, porque vai estar em cima do nosso rolo,
E também você vai fazendo um movimento mais dinâmico. Em vez de você ficar parado aqui fazendo o movimento da prancha, você vai ir e voltar da mesma maneira que a gente fez aqui com a outra postura, tá? Um outro fator é que a única coisa que vai mudar também é um pouco o posicionamento da outra perna, porque aqui fica um pouquinho mais simples. Você faz esse movimento aqui, vai e volta com um apoio mais fácil de fazer. Já na prancha você vai ter que fazer uma abdução para auxiliar essa descarga de peso, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, agora na prancha, vocês vão fazer a prancha da mesma maneira, tá? E vocês vão colocar o apoio, vocês vão precisar fazer uma rotação, tá? Então, ó, a prancha, essa daqui é a clássica, tá? Isso aqui seria uma prancha clássica. O que vocês vão fazer? Vocês vão, se eu for utilizar, por exemplo, a perna de cá para fazer o movimento, eu vou fazer ela para vocês conseguirem ver o modo de apoio da outra perna. Vocês vão colocar da mesma maneira, vocês vão colocar o nosso rolinho aqui em cima, tá? Vocês vão soltar o peso, só que em vez de vocês deixarem a perna aqui, ó, vocês vão simplesmente rodar ela e colocar ela um pouquinho para frente. Porque vai ajudar, ó, na hora que vocês jogarem o peso, irem e voltarem. Então é esse movimento, ó, vai e volta. Vocês vão ver que vocês vão jogar bastante peso pro lado da perna que está apoiando e deixa um pouquinho mais leve. Aqui está começando a me incomodar, como eu falei para vocês, dá uma leve dorzinha, não é uma dor desconfortável, mas significa que o músculo está precisando, ó. Tá? Da mesma maneira, se eu quero dificultar as coisas, eu tenho que tirar essa perna e colocar ela para cima, tá? Então, como eu estava caminhando um pouquinho, ó, da mesma maneira, ó, joga ela para cima, tá? E uma coisa que é importante, evita de colocar a perna em cima, tá? Você vai ter que fazer uma leve rotaçãozinha de tronco ali mesmo para fazer, ó, esse movimento aqui, ó. Vai e volta, ó, evitando que você toque essa perna aqui, porque senão você vai fazer nas duas, né? E você não quer, é uma de cada vez. Então, faz o movimento, joga e volta. A postura que a gente vai utilizar para fazer a parte lateral é como se fosse uma prancha lateral. Então, daquela mesma ideia. Eu acredito que você já tenha feito alguma prancha e também tenha feito, quem sabe, uma adaptação da prancha lateral. A prancha lateral a gente vai fazer do mesmo jeito. A única diferença é que a gente vai ter uma perna de apoio que na prancha normal lateral a gente não tem, tá? Então vamos lá, olha só. A gente vai fazer a prancha lateral normal, tá? Fizemos a prancha lateral. Essa aqui seria a prancha lateral, certo? A única diferença agora é que a gente vai realizar um movimento de apoio. Então a gente vai colocar uma perna à frente. Então tu vai rodar internamente a perna e vai deixar aqui, tá? E aí quando você fizer o movimento para ir e para voltar, você vai utilizar essa perna aqui para impulsionar e não sobrecarregar tanto o ombro. Lembrando, da mesma maneira que a prancha lateral sobrecarrega o membro superior, aqui também vai sobrecarregar um pouquinho. Então daquela mesma ideia. Se está cansando, para, respira um pouquinho, né? Mexe um pouquinho o braço e faz de novo, tá certo? Ó, aqui a mesma ideia, a gente vai colocar na parte mais distal, né? Na parte mais lá perto do joelho, da mesma maneira que a gente fez com a parte posterior, certo? E a gente vai jogar o nosso peso para lá e empurrar de volta, tá? Ó, vamos lá. Colocou aqui, certo? Ó, bem lá na linha do joelho. Posicionou, tá? E vai simplesmente jogar o teu peso, jogar o teu corpo para baixo. Então, ó, jogou ali para baixo e empurrou com a perna para cima. Jogou para baixo e empurrou com a perna para cima. Como eu falei para vocês, aqui tá bem tranquilo. Eu não estou sentindo tanta dor, tá? Sentindo um leve desconforto quando chega um pouquinho mais perto aqui do meu quadril, tá? Ó, faz o movimento e empurra. E volta, tá? Aqui é a mesma ideia. Do mesmo jeito que eu posso apoiar aqui, eu posso tirar. O que acontece quando eu tiro e coloco aqui? É bem mais sobrecarga e sobrecarrega bastante o meu ombro, tá? Porque eu tenho que empurrar e voltar, tá? Empurrar
e voltar. E esse movimento aqui, ele vai acabar naturalmente cansando mais o ombro, tá? Esse movimento que cansa um pouquinho mais, é normal que você precise dar uma pausa, quem sabe? Principalmente se você está no início, não tem problema nenhum dar uma pausa, porque é o momento que você está se acostumando com o exercício, se acostumando com o movimento, então é natural. Então faz 30 segundos, dá uma pausa, quem sabe um pouquinho maior, dá uma pausa de 40 segundos, 50 segundos, faz de novo, continua doendo, quem sabe usa uma bolinha, utiliza, quem sabe, uma espuma um pouquinho menos rígida e vai adaptando, tá? O importante é você realizar o movimento de maneira lenta e contínua, tá? E não desistir, beleza? Vamos agora para a última postura na parte anterior da coxa. A última postura que eu quero mostrar para vocês é a posição. Ela das posições, ela é um pouquinho mais chatinha de tu encaixar, tá? Então vai com calma, vai tranquilo. Se não deu muito certo, manda mensagem, conversa comigo e a gente vai trocando uma ideia para ver o que é que provavelmente tu não está fazendo 100% certo, certo? Vamos lá. Vai ser a mesma ideia, muito parecido com a prancha lateral. A única diferença é que em vez de o rolinho estar na parte lateral da perna, por exemplo, eu estou nessa posição aqui. Em vez de o rolinho estar nessa perna aqui, ele vai estar na perna da frente. Então, eu estava nessa posição, certo? A única diferença que a gente vai fazer é que a gente vai rodar e a gente vai ficar no meio termo. A gente não vai estar nem numa prancha, nem numa prancha lateral. A gente vai estar como se fosse numa diagonal, tá? Esse movimento ele acaba sendo um pouquinho mais complicado porque, principalmente, eu tenho que colocar o rolinho, tá? E eu posso até deixar esse pé tocando aqui, mas o ideal é que eu tire ele um pouco. Então, eu vou ficar no movimento, ó, paralelo, tá? Vou tirar o meu joelho do chão e vou fazer o movimento para baixo e para cima. Para baixo e para cima, tá? Ó, joga para lá e joga de volta, tá? Ó, joga para baixo e joga de volta, tá? Esse movimento ele é um pouquinho mais chato, porque justamente ele não está só num plano, a gente está usando ele em dois planos, então eu não estou nem de lado e nem de frente, eu estou em diagonal, tá? Esse movimento eu gosto de fazer ele normalmente junto com a posterior, então eu pego na posterior, rodo um pouquinho interno e depois eu faço na anterior e rodo um pouquinho interno. Então quando eu estou fazendo um movimento para a parte da coxa, eu pego na coxa, rodo um pouquinho para pegar um pouquinho daqui. E quando eu estou na posterior, eu rodo um pouquinho para pegar nessa daqui, justamente porque para mim é um pouco mais fácil de fazer assim. Mas você pode fazer essa posição e você vai ver que também vai botar bastante peso, tá? Tem como colocar a perna em cima dessa daqui, fica um pouco mais difícil, tá? Então, essa posição, ela tem só a posição com a perna apoiada. Tu não consegue fazer o movimento de colocar, por exemplo, a perna em cima da outra, né? Esse movimento aqui, por exemplo. Ó. Porque como eu estou rodado aqui, como é que eu vou colocar esta perna em cima? Entendeu? Se eu colocar essa perna em cima, eu vou estar colocando a minha perna de apoio em cima do rolinho. Então fica bem difícil, tá? Então por isso que essa não tem a parte mais pesada.